A coisa é séria. Muito bem, vamos abrir as nossas Bíblias, irmãos, na carta do apóstolo São Paulo aos Colossenses, no capítulo 2. Vamos ler dos versículos 13 a 15. Colossenses 2, de 13 a 15. Colossenses 2, de 13 a 15. Não sei se o Jesse pode nos ajudar para ler com os irmãos esse texto nas versões ditas tradicionais. Se puder, ele aparece aqui então, e a gente vai compartilhar com os irmãos. Os irmãos que tiverem a NVI vão ler com o pastor, senão a gente faz mesmo sem a direção. Colossenses capítulo 2, 13, 14 e 15. Bom, apareceu. Vem cá, Jesse. Então, os irmãos que têm as versões ditas tradicionais, vão ler juntos com o Jesse agora. Colossenses capítulo 2, versos 13, 14 e 15. 3 colossais verdades para as nossas vidas é o tema da nossa reflexão nessa oportunidade. A Bíblia do Jesse está tão velha que está difícil achar, mas tem aí o Colossenses, tem certeza que tem o Colossenses. Essa Bíblia está velha mesmo, é mais velha do que eu, com certeza. Então está velha mesmo, né? Não é minha, não. Ele está dizendo que já não é dele, já está aqui se escondendo. Não. Vamos lá então, os irmãos que têm as versões ditas tradicionais, acompanhem o Jesse na leitura. Versos 13, 14 e 15 do capítulo 2 de Colossenses. Colossenses 2, 13, 14, 15. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Pode ler tudo. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e ela tirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Portanto... Os irmãos que têm NVI então com o pastor. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. O Senhor abençoe a leitura da sua palavra em nossas mentes e corações. Estou então, meus irmãos, me aproveitando do capítulo 2 da carta de Paulo aos Colossenses, que faz parte dos nossos 100 dias de oração. Hoje é a leitura de hoje, o capítulo 2 de Colossenses, para tirar dele o texto que nos servirá como base nesta oportunidade. A palavra Colossos, nome da cidade onde estava a igreja, para a qual o apóstolo Paulo escreveu uma das suas cartas, quer dizer coliseu e não colossal. Bem, é verdade, os coliseus foram obras colossais, mas a ideia de dar o título 3 colossais verdades para as nossas vidas surgiu devido à analogia que nós podemos fazer com a pronúncia Colossos, nome então da cidade, da igreja dos Colossenses, e não tem nada a ver com o sentido da palavra. Meus amados, será que nós podemos nos considerar pessoas livres? Em quais bases nós estamos estabelecidos, em quais princípios nós nos estabelecemos para dizer que somos pessoas livres? Estudos estabelecidos em princípios da psicologia declaram que com frequência as pessoas possuem pelo menos 2 conceitos equivocados acerca de liberdade. Há pessoas que acham que livre é a pessoa que pode, por exemplo,
olhar para o passado e dizer: eu não estou preso a nada que fiz no passado. Ah, sim, se fiz coisas indevidas, mas não estou pagando por essas coisas que eu fiz. Na verdade, eu não tenho de me sentir culpado de nada por ter cometido essas coisas. O que passou, passou. Não estou preso a isso, porque senão não teria liberdade. Há pessoas que acham que livre é a pessoa que não está presa a quaisquer sistemas, costumes ou tradições, e que dessa forma pode dizer o que bem quer dizer, pode ir aonde bem quiser ir, pode portar-se ou comportar-se do jeito que bem desejar. Percebe-se, meus amados, facilmente que esses dois postulados têm mesmo de ser equivocados, porque ambos têm a ver com um extremado egoísmo, e que ao ser praticado, na verdade, torna o praticante dessas ideias escravo dos seus instintos, e com certeza, no mínimo, uma pessoa indesejável. Como pessoas que se dizem cristãs, porque nós nos dizemos cristãos, nós temos outro conceito sobre liberdade. Como cristãos, nós temos de ter consciência do passado, não para ficarmos presos a ele, é verdade, ou nos deixarmos guiar por ele, mas com certeza o que foi feito de ruim precisa ser um alerta acerca do que não se deve mais fazer. Não é para ficar o que foi errado sendo repetido, contado. A Bíblia diz que o pecado não deve ser repetido no nosso meio, não deve ser falado em nosso meio. E há aqueles até que fazem vantagens da vida outrora, dos pecados que cometeram, e reúne muita gente para ouvir a sua vida nada boa do passado. Erros são para nos alertar, não devem servir para ficar sendo repetido, e às vezes até, como eu disse, para servir razão de vantagens. O passado, às vezes, algumas vezes, muitas vezes, ele tem de ser realmente trabalhado. A culpa pelo passado, por exemplo, sem alívio, se não houver alívio para essa culpa, adoece. Um passado sem perdão, dado ou recebido, pode tornar o presente insuportável. Há muita gente que está vivendo um presente insuportável porque não perdoou o passado, não perdoou no passado. Como cristãos, meus amados, nós entendemos que realmente sistemas e tradições que levam pessoas a dizerem uma coisa e fazer outra, a terem de parecer o que não são, realmente são sistemas e tradições escravizantes, mesmo que se apresentem como sistemas e tradições cristãs. Mas é verdade, há bons sistemas e há boas tradições. Há sistemas e tradições saudáveis. Há sistemas e tradições que não levam as pessoas a terem de dizer uma coisa para fazer outra e parecerem ser o que não são. Bons sistemas e tradições são necessários ao equilíbrio, à dignificação do caráter e à saúde da personalidade. Como cristãos, nós entendemos que ninguém pode dizer o que bem quer dizer, que ninguém pode ir aonde bem quiser ir e nem portar-se ou comportar-se do jeito que bem quiser. É importante ouvirmos opiniões, é importante as opiniões. Embora haja aquelas opiniões que quando nos são dadas de pronto, precisam ser ignoradas, desprezadas, refutadas, há outras que merecem ser ouvidas, percebidas, atendidas. E isso não tem nada a ver com falta de liberdade, ao contrário. Mas não há dúvida de que mesmo que tenhamos a consciência do passado, e não estejamos presos a essa consciência, e não estejamos nos deixando guiar pelo passado, não há dúvida de que para optarmos por sistemas e tradições que não nos levem então a dizer uma coisa para fazer outra, a parecer aquilo que nós não somos, não há dúvida de que para sabiamente estarmos abertos às opiniões que nos são dadas em relação à maneira de falarmos, de agirmos, nós precisamos muito da liberdade da alma, precisamos da liberdade da mente, nós precisamos da liberdade do espírito, e esta liberdade
Esta liberdade tem a ver com Jesus Cristo. Na verdade, esta liberdade tem um nome: Jesus Cristo. Com Jesus Cristo e sua morte em nosso lugar, na cruz do Calvário, nós podemos alcançar a verdadeira liberdade. É Jesus quem diz acerca de si mesmo: se o Filho libertar vocês, então vocês serão livres. Está na Bíblia, em João 8,36. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo, e Ele nos perdoou todas as transgressões. Foi o que lemos no versículo 13 do nosso texto. E isso tem a ver então com o nosso presente, com o nosso futuro, e obviamente também tem a ver com o nosso passado. Está escrito na Bíblia que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 6,23. Morte física e morte espiritual, elas existem, nós sabemos. E quando Jesus é tão somente um nome em nossa vida, ou não é nome algum, quando Jesus Cristo, no entanto, é até falado por nós, lembrado por nós, mas não é o Senhor absoluto das nossas vidas, nós estamos mortos espiritualmente. Podemos estar na igreja há 1, a 10, a 80 anos, e mesmo assim estamos mortos espiritualmente. Podemos estar louvando, pregando, ensinando na igreja e estarmos mortos espiritualmente. E quando estamos mortos espiritualmente, nós somos dominados pelo pecado, nós somos dominados pelo mal, e aí nós estamos fora da vida eterna, que é a vida no seu sentido mais completo, e que é para vivos e não mortos. Quando somos mortos espirituais, nós precisamos então imensamente do perdão de Deus para o que nós fomos e para o que nós fizemos no passado, para o que nós estamos sendo e para o que nós estamos fazendo no presente, porque isso nos alcançará no futuro. Meus amados, como é importante a doutrina do perdão nas Escrituras Sagradas. Nós precisamos do perdão de Deus nos oferecido pela morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário, para deixarmos de ser mortos vivos, vivos porque falamos, cantamos, andamos, comemos, mas estamos mortos aos olhos de Deus. Mortos porque as nossas almas imortais, os nossos espíritos, estão longe de Deus, e a distância de Deus significa morte eterna, que é um morrer, sem nunca parar de morrer. Mortos espiritualmente, porque mesmo sendo pessoas boas, mesmo sendo pessoas intensamente religiosas, estamos longe de Deus. Os judeus colossenses, aos quais o apóstolo Paulo escreveu essa carta, que faz parte da Bíblia, antes de receberem Jesus Cristo em suas vidas e histórias, antes que isso ocorresse em suas vidas, eles, os judeus colossenses, eram pessoas intensamente religiosas, mas estavam mortas diante de Deus. Por isso Paulo mencionou para eles a questão da circuncisão, ou seja, a excisão total ou parcial do prepúcio no órgão genital masculino, chamado na medicina de peritomia ou postectomia. Paulo fez esta citação porque esta prática era uma das mais fortes evidências para um judeu de que ele estava levando a sério a sua religião, mais o oráculo de Deus. O homem de Deus afirmou que apesar disso, eles, os judeus de Colossos, antes da fé em Jesus Cristo, estavam mortos espiritualmente. Mas graças a Deus, aqueles colossenses judeus, aos quais o apóstolo escreveu, graças a Deus eles puderam aprender sobre quem Deus é, e o que eles eram sem Jesus Cristo, e então ouviram o Evangelho. O Evangelho que fala da morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário por causa dos nossos pecados, e fala também sobre a ressurreição de Jesus Cristo como garantia de vitória nossa sobre o pecado. E então eles aprenderam, creram e passaram a confessar. Aprenderam, creram e passaram a confessar que quando Jesus Cristo morreu,
que quando ele morreu, todos quantos crescem que a morte na cruz de Jesus fora por causa deles, que essas pessoas deixariam de estar mortas por causa dos pecados, por causa do afastamento de Deus causados por esse pecado, e então também estariam morrendo com Cristo para ressuscitar nele Jesus, por causa da ressurreição de Jesus. A Bíblia diz, ela diz na carta aos Romanos que isso é ser batizado em Cristo, morrer com ele ser sepultado e nele ser ressuscitado, e que o batismo nas águas é para simbolizar isso, morte, sepultamento e ressurreição. Então, meus amados, quando Jesus Cristo entra em nossa vida, quando ele entra em nossa história, o nosso passado tem a ver com o tempo no qual nós estávamos mortos, e assim sem perdão, e portanto perdidos. E quando recebemos o perdão de Deus, quando somos perdoados por Deus em Jesus Cristo, porque por causa de Jesus Cristo, nós nos reconhecemos pecadores, e então nos arrependemos dos nossos pecados. Quando por causa de Jesus Cristo e a sua morte na cruz do Calvário, nós nos arrependemos e buscamos o perdão, nós deixamos de ser pessoas mortas para Deus. Você tem se reconhecido pecador? Você se reconhece um pecador? Você assume a culpa dos seus pecados? Sem que você se sinta culpado por causa dos seus pecados, você não poderá se arrepender e não poderá obter o perdão de Deus. E esta é uma grande dificuldade. A maior parte das pessoas não acredita muito mais nesse negócio de pecado, e nós muitas vezes não nos achamos pecadores, porque pecador é o que mata, que rouba, ou que faz isso ou aquilo. O pecado, ele se apresenta diante de nós nas mais diversas facetas, em coisas pequenas, aparentemente não importantes, e obviamente em coisas trágicas, em coisas enormes, mas tudo é pecado, e todo pecado sem perdão nos leva à perdição. Para deixarmos, meus amados, de sermos pessoas mortas para Deus, e nos tornarmos pessoas vivas, nós precisamos nos reconhecer pecadores, e levar os nossos pecados então a Jesus Cristo, e entender que a cruz do Calvário aconteceu por nossa causa. Todos os nossos atos, quer por ações ou pensamentos, quando nós nos reconhecemos carentes do perdão de Deus, por causa dos nossos pecados, todos eles nos alienavam, nos separavam de Deus, então precisam ser perdoados em Cristo Jesus. E se houver, por causa de Jesus, o desejo de que os nossos pecados se afastem da nossa vida, o perdão de Deus virá sobre nós. Quando Jesus morreu na cruz há pelo menos 1982 anos, ele o fez para que todos os nossos pecados, os pecados passados, os pecados presentes e os pecados ainda do futuro, fossem perdoados. Por causa da sua morte na cruz, por causa da cruz de Jesus Cristo, o que fomos e fizemos contra Deus, o que somos e fazemos contra o gosto de Deus, o que seremos e ainda faremos, decepcionando a Deus, foram, estão e serão diluídos em Cristo Jesus. Por causa de Jesus Cristo, por causa do que foi feito por Ele na cruz do Calvário, nossos pecados não podem mais nos levar para a perdição eterna, para a danação do sem fim, mas precisam realmente não determinar mais a nossa vida. Os nossos pecados não podem mais determinar as nossas vidas. Se amargamos consequências dos nossos pecados passados, se estamos amargando consequências da nossa vida passada, da vida do tempo em que não conhecíamos ao Senhor Jesus Cristo, então essas consequências precisam ser trabalhadas para que percam no máximo possível a força em termos de sofrimentos que estão causando a nós e a quem quer que seja. Porque consequências do pecado nos faz sofrer e faz outros também sofrerem. E isso é possível dependendo da vida de apego ao Senhor Jesus Cristo. As consequências dos nossos pecados, cometidos antes de conhecermos a libertação de Jesus,
As consequências podem ser diminuídas à medida que a nossa intimidade com Jesus Cristo seja realmente efetiva, seja realmente algo profundo. Mas se nós nos distrairmos, e sempre estamos nos distraindo, se nos distrairmos e cairmos em pecado nesse nosso presente, é preciso que reconheçamos o nosso estado e que nos coloquemos diante de Deus, envergonhados, entristecidos, porque, meus amados, tendo nos tornado vivos diante de Deus por causa de Jesus Cristo, quando nós pecamos, eu que fui feito vivo diante de Deus, eu que era morto nos meus pecados, mas por causa de Jesus Cristo fui tornado vivo. Quando eu novamente volto a ceder aos pecados, eu sou transformado numa espécie de gótico espiritual. Conhecem os góticos? Os góticos são aquelas pessoas que, por amarem a solidão, elas se sentem atraídas pela morte. E normalmente depressivos, elas vão para os cemitérios para lá ficarem horas e horas, e às vezes até passam a viver nos cemitérios. Violam túmulos para roubarem ossos humanos e transformar esses ossos em decoração para os seus quartos ou para pendurarem nos seus corpos. Se éramos mortos espirituais, mas passamos a viver por causa do perdão dos nossos pecados, não podemos agora viver sob a força do pecado, porque se fizermos assim, vamos ser como góticos diante de Deus. Fomos feitos vivos pela morte de Jesus Cristo na cruz, que levou sobre si os nossos pecados, mas parece que passamos a amar o ambiente da morte. Amamos o ambiente da morte e por isso não resistimos para valer o pecado. O pecado está sempre nos colocando, irmãos, no ambiente da morte. Por isso é para ser detestado, desprezado, afastado, hoje, amanhã e depois de amanhã. Não nos esqueçamos. Não nos esqueçamos que se os pecados não podem mais matar espiritualmente quem já recebeu a vida em Cristo, os pecados, porém, quando cometidos e repetidos, trazem para a vida daquele que tem Jesus como Senhor e Salvador, traz para essa pessoa a disciplina de Deus. Deus corrige quem ama, diz a Bíblia. Deus corrige quem ama, e a correção de Deus, às vezes, algumas vezes, muitas vezes, é severa. Afinal, como cantava o salmista, como o Oriente está longe do Ocidente, assim Ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Salmo 103:12. Então, o que for necessário fazer para nos afastar do pecado, Deus fará, mesmo que tenha de doer, e doer muito, e às vezes dói muito. É verdade. Vale bem mais o amargo do remédio de Deus do que a doçura da bebida do pecado oferecida pelo diabo. Mas o bom é não ter que tomar também o remédio amargo de Deus. E cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz. Lemos no versículo 14 do nosso texto. E isso tem a ver, meus amados, com a nossa segurança eterna. As ruínas da cidade de Colossos situam-se hoje onde está a cidade turca de Honás. Na época, quando se escreveu esta carta de Paulo aos cristãos colossenses, a cidade de Colossos fazia parte da Frígia, região do Império Romano, na chamada Ásia Menor. Então, por ser uma cidade do Império Romano, em Colossos prevalecia a lei romana. E à luz da lei romana, quando uma pessoa era julgada e considerada culpada e colocada numa prisão, um documento chamado Chirografum Decreti, um certificado ou certidão de débito, declarava quantos anos e quantos dias aquela pessoa ficaria presa, e esse documento era fixado na prisão onde a pessoa estava. Quando o prisioneiro lograva cumprir a sua pena, essa certidão de débito era marcada com a palavra prestitus, paga, em letras bem grandes. E então era levada ao juiz, essa certidão era levada ao juiz e confirmada e dada ao ex-preso, que poderia usar então esse documento todas as vezes que alguém chegasse para ele e dissesse: mas você
você cometeu isso e cometeu aquilo. Então a pessoa pegava esse documento e dizia: sim, eu cometi isso e aquilo, mas eu já paguei inteiramente a minha dívida. E quando alguém era condenado à morte? Quando alguém era condenado à morte, a sua sentença de morte, declarando-o culpado, era colocado acima da sua cabeça, no lugar onde ele ia ser executado. A principal acusação tinha que ficar por sobre a sua cabeça, no local onde ele seria executado. E foi por isso. Foi por isso que sobre a cabeça de Jesus, Pilatos mandou escrever: Ic esse Jesus Rex Iodorum. Este é Jesus, rei dos judeus. Nesse caso, irmãos, foi sarcasmo, puro sarcasmo. Jesus não dissera isso. Quando Pilatos insistiu lhe perguntando: então tu és o rei dos judeus? A resposta de Jesus foi: tu és que estás dizendo isso. Não sou eu que estou falando. Em momento algum Jesus disse: eu sou o rei dos judeus. Mas a crucificação autorizada por Pilatos, a crucificação foi em cima disso. Pressionados pelos judeus que tinham motivos religiosos, Jesus para eles era um blasfemador. Pressionado pelos judeus, Pilatos então teve que fabricar esse motivo. Ele crucificou Jesus em cima disso. Ele se apresenta como rei dos judeus. O crime é de lesa majestade. Jesus foi considerado um terrorista, mas obviamente não era. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? Jesus foi condenado por causa dos nossos pecados, por pecados que ele nunca fez. Esta é a ideia. Ele não cometeu pecado nenhum, mas foi condenado à morte como um pecador. Porque todos nós somos criminosos diante da lei de Deus. Eis que Jesus, através do milagre da encarnação, sendo Deus como um filho, tornou-se ser humano, como nós somos seres humanos, para ser o ser humano que levaria sobre si as nossas culpas e quitar a nossa dívida com Deus, a nossa dívida causada pelo nosso pecado. Havia cristãos na igreja dos Colossenses que não eram judeus. Por isso Paulo tocou na questão do certificado de débito imposto aos presos e aos condenados à morte. Era um costume romano. E aí os não-judeus associaram o que estava escrito sobre a cabeça de Jesus na cruz, o Chirografum Decreti, porque era uma acusação mentirosa. Então Jesus estava sendo morto sob a acusação de lesa majestade, crime que não cometeu, mas a lição era esta: ele morreu por pecados que nunca cometeu, ele morreu pelos nossos pecados. De qualquer maneira tinham de fabricar uma acusação falsa contra ele. Havia, no entanto, muitos judeus na igreja de Colossos, ou na igreja dos Colossenses, e por isso Paulo tocou na questão das ordenanças, termo que se referia à lei de Moisés dada ao povo de Israel. Os cristãos judeus nos dias de Paulo estavam enfrentando dificuldades com essa questão: como harmonizar a lei dada por Deus a Moisés, a lei de Deus, portanto santa, boa e justa, com a salvação em Jesus Cristo. Havia um segmento judeu cristão que ensinava que Jesus era o Salvador. Mas para que as pessoas fossem salvas, elas precisavam receber a Jesus como Salvador, mas tinham que guardar a lei dos judeus. Tinham que guardar os 10 mandamentos, tinham que guardar as leis relativas às festas e às dietas judaicas, ou não seriam salvas. Os gentios, os não-judeus, deveriam então se tornar primeiramente judeus, se circuncidarem e adotarem as práticas judaicas, e então sim poderiam se considerar salvos por Jesus Cristo. Paulo estava indignado com isso. Paulo estava combatendo duramente isso. Não, claro que não, ele não era contra e nem podia ser que os 10 mandamentos se tornassem um ideal de vida dado por Deus para os que se tornavam cristãos, judeus ou não. Os 10 mandamentos são uma forma exuberante de orientar sobre o relacionamento com Deus e o relacionamento com o próximo. Não, ele não era contra que os judeus cristãos celebrassem as festas judaicas e usassem a dieta judaica e até circuncidassem os seus meninos, porque isso era um pacto feito entre judeus e Deus, e eles eram judeus.
Mas quando esses cristãos judaizantes ensinavam que os 10 mandamentos não eram apenas para essa vida aqui, mas tinha a ver com a eternidade, quando esses judaizantes ensinavam que as leis cerimoniais judaicas tinham a ver com a salvação da nossa alma imortal, Paulo se amargurava profundamente e precisou escrever e pregar e ensinar que quando os 10 mandamentos são apontados como garantia ou como meio de vida eterna, esses mandamentos, mesmo sendo de Deus, se tornem ministério da morte. Porque isso é simplesmente fazer pouco da graça de Deus, manifestada na cruz do Calvário. E ele precisou escrever, e ele precisou pregar, e ele precisou ensinar que quando as leis cultuais, cerimoniais e dietéticas dos judeus eram transformadas em meios de salvação, essa lei de Deus, e aí também os 10 mandamentos, se tornavam em realidades deturpadas. E na verdade, colocava as pessoas numa situação muito grave. Paulo diz que quem está sob as obras da lei está sob maldição. Colocar-se sob os preceitos da lei, ele escreveu aos cristãos da Galácia, é se colocar sob maldição. Então, na sua carta aos Colossenses, ele outra vez está chamando a atenção para o fato de que os nossos pecados, que são crimes contra Deus, foram cancelados, mas cancelados pela morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Por isso, meus amados, a cruz do Calvário é para nos fazer vergar sobre os nossos erros, é para nos fazer refletir no mais profundo da alma. A cruz aconteceu por minha causa, ela aconteceu por sua causa. A nossa dívida com Deus foi que fez acontecer a cruz. Você reconhece isso? A maior manifestação do amor de Deus chama-se a cruz. Na Idade Média, um monge, e havia muitos monges dentro do catolicismo romano que tinham ideias reformistas e pensamentos que os colocavam dependentes da graça, convidou o seu povo para ouvir um sermão especial sobre o amor de Deus. Ele disse: eu lhes quero pregar sobre o amor de Deus. E isso ficou para a missa do anoitecer. E ele foi atrasando de propósito o ritual para que as luzes da noite começassem a chegar. E então ele foi mandando apagar as velas da igreja. E era uma linda catedral cheia de vitróis muito lindos. E havia um vitrô especial que representava Jesus Cristo crucificado. E à medida que as luzes foram desaparecendo, ele pegou um grande candelabro com uma luz e foi se aproximando daquela imagem colocada no vitrô e começou a projetar a luz sobre aquela imagem, primeiro sobre os pés, e depois ele ia subindo a luz, e foi subindo a luz, e de repente a luz ia iluminando aquele belo vitrô, e foram aparecendo as outras partes representando Jesus, até chegar toda a imagem, e ele disse: este é o amor de Deus. Eu lhe chamei para ouvir sobre o amor de Deus. Este é o amor de Deus, a cruz do Calvário. Jesus crucificado por causa dos nossos pecados. E tendo despojado os poderes e as autoridades, fez dele um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz, é o que nos diz o versículo 15. Isso, meus amados, tem a ver com a nossa vitória em Cristo Jesus. Meus amados, o que está escrito neste versículo é a declaração de que em Jesus Cristo, por causa de Jesus Cristo, da sua morte na cruz, quem entende que a cruz foi por sua causa e recebe o perdão que nela nos é oferecida por Deus, esse alguém não pode mesmo se tornar em fantoche ou em vítima possuída por Satanás ou qualquer um dos seus demônios. Também jamais poderá se colocar sob o engodo, sob o engano e nem sob o domínio de qualquer religião que não ensine, creia e confesse isso, Jesus Cristo como Senhor e Salvador absoluto. A ideia do texto grego é que na crucificação as hostes do inferno foram expostas ao ridículo em público. Foram expostas ao ridículo em público, porque Jesus triunfou sobre elas.
Então, por causa do que Jesus fez, por causa daquilo que Jesus Cristo é, o mesmo Satanás que pôde entrar no Éden e fazer cair a humanidade no pecado, conforme o livro da Gênesis, o mesmo Satanás que ousou entrar na reunião dos filhos de Deus, sob a presidência de Deus, conforme o que conta o livro de Jó. O mesmo Satanás que ousou ficar à direita de um servo de Deus para acusá-lo, mesmo diante de um anjo de Deus, como que está narrado em Zacarias com o sacerdote Josué. O mesmo Satanás que ousou levar Jesus Cristo e colocá-lo na parte mais alta do templo de Jerusalém. E a ideia do texto grego, queridos, é que Jesus pegou Jesus. O diabo pegou Jesus e o empurrou. Esse mesmo Satanás, com toda essa autoridade, depois da cruz, perdeu tudo isso. Não pode mais fazer o que ele bem quer. Esse mesmo Satanás hoje é resistido por nós seres humanos, e foge de nós. Sim, ele continua sendo um leão. O diabo nunca vira gatinho, tá? O diabo é sempre um leão. Ele nunca vira gatinho. E ele é comparado a um leão porque assim como o leão ruge na busca da sua presa com fome e furor, o diabo com furor se apossa dos que lhe dão brechas, dos que traficam com ele, dos que conversam com ele, dos que negociam com ele. Mas Satanás é o leão furioso. Sim, é um leão furioso, mas só traga a quem pode tragar, não a quem quer tragar. Por causa do que aconteceu na cruz, é assim que se dá. Não é a quem ele quer, é a quem ele pode. Por causa do que ocorreu na cruz, o Espírito Santo de Deus, meus amados, quer mexer com o nosso passado, quer invadir o nosso presente e nos preparar no futuro para nos levar a Jesus Cristo. E sem Jesus Cristo, um dia o passado se torna sempre e vai se tornar sempre numa lembrança ruim. Sem Jesus Cristo, o presente acaba se tornando num imenso vazio. E o futuro num desastre. Deixemos-nos então, meus amados, nos levar por Jesus Cristo. Deixemos-nos levar pelo Espírito Santo a Jesus. E assim a nossa dívida será sanada para sempre. E a nossa vitória, por causa da presença do Senhor Jesus Cristo em nós, será certa, mais do que certa. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos participar, meus amados, do nosso recessional. Os irmãos de Filadélfia vão nos ajudar também nesta oportunidade.